Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as CSS Positions. Basicamente são formas de posicionar os elementos no nosso HTML. Eu já tenho aqui uma div com texto aqui de static 1. Eu vou dar uma estilizada nessa div aqui para a gente começar a ver a respeito das positions. Vou pegar ela aqui com seletor por tipo e vou dar aqui uma borda para ela de 3 pixels, uma borda sólida da cor Dark Blue. Vou dar também aqui um background color da cor Light Blue. Beleza, já consigo ver algo ali no nosso navegador. Vou colocar a altura dela aqui de 100 pixels. Eu quero também uma cor branca para o texto. Eu vou aumentar também o tamanho dessa fonte aqui. Eu quero uma fonte um pouquinho maior, então eu quero uma fonte de 2 rem. E por fim, eu quero que esse texto ele fique alinhado aqui ao centro da nossa div. Beleza. E para começar a entender a respeito do posicionamento do CSS, da CSS Positions, a gente precisa saber que todos os elementos do HTML, eles respeitam o fluxo do HTML, que a gente também chama de flow. O flow nada mais é que os elementos respeitarem a ordem em que eles aparecem. Por exemplo, eu vou vir aqui nessa div, vou duplicar ela aqui algumas vezes, pressionando aqui Ctrl Alt e a setinha para baixo, vou trocar aqui de static 2, 3 e 4, vou salvar. E como a gente já sabe, elas vão aparecer uma após a outra, respeitando o espaço aqui uma da outra. Isso é o que a gente chama no HTML de flow, de fluxo. Eles vão aparecer na ordem de cima para baixo, conforme a gente informar no nosso código. Para confirmar isso, a gente pode inclusive clicar aqui com o botão direito no nosso elemento, vir aqui em inspecionar. A gente vai ter aqui a nossa aba Elements. Dentro da aba Elements, a gente tem a aba Styles e a Computed. Eu vou vir aqui na Computed, vou descer um pouquinho aqui nessa parte lateral, vou marcar essa caixinha aqui de Show All para mostrar todas as propriedades que estão sendo aplicadas e vou pesquisar aqui por position. Vou procurar ela aqui e aqui tá a position static. E conforme eu for selecionando as outras aqui, a gente vai perceber que todas elas são static, inclusive o nosso body. Então, beleza. A position static é o que faz com que os nossos elementos respeitem essa ordem com que eles aparecem no nosso código. E aí, então, entra os outros tipos de CSS Positions que vão alterar esse comportamento. Eu vou criar aqui uma outra div, entre essa div 2 e a 3 aqui, vou copiar, vou colar, vou trocar o texto dela aqui para relative e a classe aqui também eu vou adicionar uma classe relative. Vou salvar e aqui em cima eu vou criar essa classe, vamos estilizar essa classe aqui. Eu vou dar uma outra cor para ela apenas para que a gente tenha uma diferenciação ali mais clara no nosso HTML. Eu quero uma dark red, vou salvar e beleza. E para ver a mágica acontecer, a gente precisa adicionar aqui a propriedade position e nesse caso a gente quer a relative para fazer o teste. Vou salvar e aparentemente aqui nada mudou. Ela continua aqui no mesmo lugar, ela continua respeitando o fluxo, ela continua no lugar dela, mas a partir de agora a gente tem a possibilidade de utilizar outras 4 propriedades, que são elas a top, a bottom, a left e a right. Como você já deve ter percebido, a top é referente ao topo, a bot a parte de baixo, left à esquerda e o right à direita. Todas essas referentes aos lados do nosso elemento. Eu vou manter aqui, por exemplo, a top e a left. E a gente pode ler essa propriedade aqui da seguinte forma. Qual a distância que eu quero que o meu elemento tenha do topo? Eu quero que ele tenha do topo a distância aqui, por exemplo, de 10 pixels. E eu quero que a distância que ele tenha da esquerda seja de, por exemplo, 30 pixels. Eu vou salvar. E você vai perceber que agora, ao salvar, a nossa div relativa ela foi movida. Ou seja, ela moveu 10 pixels a partir aqui do topo e 30 pixels aqui a partir da esquerda. Mas você vai perceber que ela não saiu do flow. E a gente percebe isso porque a nossa div static 3 ela continua no mesmo lugar. Mesmo que a nossa div relativa ela tenha se movido aqui, ou seja, ela agora está por cima dessa div static 3, ainda assim ela está no flow. O espaço que ela ocupava originalmente continua aqui. E essa é uma das características da position relative. Você ganha a possibilidade de mover ela, mas ela continua participando do flow do seu HTML. Legal, vamos partir aqui para a próxima position. Eu vou apagar esses espaços em brancos aqui. E aqui, entre essa div static 3 e a static 4, eu vou copiar, vou colar aqui uma nova div, vou trocar aqui o nome dela, vou trocar o texto dela, na verdade, para absolute. Vou criar uma classe aqui também para ela, vou dar essa classe de absolute e aqui em cima eu vou começar a estilizar. Vou criar aqui a classe absolute. Dessa vez eu quero que ela tenha um background color. Pode ser esse biscuit aqui, por exemplo, apenas para dar uma diferenciada. Beleza, estou vendo ela aqui. E então vou colocar aqui a propriedade que nos importa, que é a absolute.
Eu vou salvar. E agora você já vai perceber uma coisa bem interessante aqui. A propriedade position com valor absolute vai remover aquele elemento do flow do HTML. E você pode perceber isso porque agora a nossa div absolute ela está por cima da div de static 4. Se eu vier aqui, por exemplo, e remover essa position aqui para que a gente dê uma analisada, eu vou remover, vou salvar. E veja que aqui agora eu tenho a minha div absolute fazendo parte do flow do meu HTML, ou seja, a minha static 4 vem depois, mas a partir do momento que eu adicionar aqui novamente e salvar, essa static 4 ela vai subir, ela vai ocupar esse espaço. Então é como se essa static 4 não enxergasse mais essa absolute aqui em cima, ela foi removida do flow. E aí a nossa static 4 pode ocupar esse espaço que a nossa div que está com a posição absoluta não ocupa mais. E novamente, a posição absoluta ela ganha acesso àquelas mesmas propriedades que a gente viu anteriormente. E aqui eu vou utilizar novamente. Eu vou colocar aqui o top, que eu quero a distância em relação ao top, eu quero 0, eu quero ele colado no top. E dessa vez eu vou usar aqui a direita, a right. Eu também quero que ele esteja colado na direita, bem juntinho. Então, vou botar aqui o valor de 0. Quando eu salvar, você vai perceber que agora a nossa div ela foi aqui para cima, no topo do nosso HTML. E a gente está vendo esse espacinho aqui na lateral, porque essa div aqui relativa, ela criou uma barra de rolagem horizontal. Então, eu posso aqui dar uma movida aqui, e agora sim ela vai estar aqui no canto da nossa página. E isso aqui aconteceu, ela foi movida para o topo da nossa página, porque a position absolute funciona da seguinte forma. Ela vai procurar por um elemento pi que tenha um valor de position diferente de static. Vamos dar uma analisada aqui na nossa div. A gente tem ela aqui embaixo. O pi dela é o body, que por sua vez não tem nenhum valor diferente de static. Ele está com valor padrão para a propriedade de position. Depois disso, ele vai procurar pelo HTML, que também está com valor padrão. E por conta disso, como ele não tem nenhum pi com a posição diferente de static, ele vai usar como referência toda a página. E é por conta disso que os valores de top, right, left e bottom vão ser referentes a toda a página e não referentes ao pedaço do flow que ele participava. Beleza, mas como eu acabei de dizer, se ele encontrar um pi que esteja posicionado de uma forma diferente de estática, ele vai se comportar de maneira diferente. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou pegar essa minha div absolute que eu tenho aqui, que eu acabei de criar, e aqui dentro da minha div relativa eu vou colar ela. Eu vou quebrar algumas linhas aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor e vou colar ela bem aqui. Então dentro da nossa div relativa eu colei a nossa div absoluta. Vou salvar. Além disso, você vai perceber aqui que ela está dentro já da nossa div relativa, mas ela está muito grande. Aqui em cima, dentro da nossa classe de absolute, eu vou diminuir um pouquinho da altura dela. Eu vou colocar uma altura aqui de 40 pixels, por exemplo. Beleza. E agora você vai perceber aqui que essa div absolute, ela não está mais usando esses valores referentes a toda a página, mas sim ela vai estar usando esses valores agora referente ao pi dela, que nesse caso é essa div relative. Tanto que a gente pode analisar que eu pedi que ela fique junto ao topo e junto à direita. E é isso que aconteceu aqui. Se eu usar aqui a rolagem na horizontal, a gente vai ver que ela está aqui no nosso topo, à direita. Da mesma forma, caso eu queira mover ela aqui para a parte de baixo, na esquerda, basta com que eu mude aqui. Ao invés de top, eu coloco bottom, e ao invés de right, eu coloque left. Eu vou salvar, e agora ela moveu aqui para a parte de baixo, na lateral esquerda, sendo agora referente a essa div e não a toda a página. Isso daqui é muito legal e muito útil para quando você quer posicionar uma imagem, um texto, alguns botões, aqueles botões de fechar, botão de abrir, de imprimir, dentro de algum outro elemento. Beleza. A próxima position que eu quero mostrar é a fixed. Então eu vou criar aqui uma nova div, vou botar aqui fixed e vou colocar uma classe aqui também para ela que eu vou chamar também de fixed. Vou criar ela aqui em cima, vou abrir o bloco de declaração, vou botar uma nova cor para ela aqui também para que a gente visualize melhor. Deixa eu escolher uma cor aqui, pode ser esse marrom. Esse marrom ficou muito próximo da que a gente já tem ali. Deixa eu escolher uma outra cor aqui rapidinho. Pode ser esse verde aqui. E beleza, ela tá aqui em cima. Ela tá fazendo parte do nosso flow. A gente pode visualizar isso porque todas as nossas outras divs, elas foram empurradas aqui para baixo. Então eu vou vir aqui e vou colocar o position fixed. Vou salvar. E você vai perceber agora que ele saiu do flow. Todas as outras divs, elas moveram aqui para cima. E a nossa div fixed, ela foi removida do flow da nossa página HTML. E para ver ela em ação, eu preciso criar uma barra de rolagem aqui na nossa página. Uma barra de rolagem vertical. Para isso eu vou vir aqui e vou duplicar essa última div aqui algumas vezes. Criei aqui mais 4 dela, vou salvar. Agora eu tenho uma barra de rolagem. Você vai perceber que conforme eu for usando essa barra de rolagem, for scrollando aqui para baixo, aquela minha div fixed, ela vem scrollando junto, ela vem acompanhando o scroll. Isso aqui é bem legal, caso você precise usar, por exemplo, aquele menu suspenso, aquele menu fixo, que conforme o usuário for navegando, ele continue ali aparecendo para o usuário, permitindo com que o usuário selecione os botões da mesma forma. Lembrando que essa position fixed, ela sempre vai ser em relação a toda a tela, mesmo que ela esteja dentro
de um outro elemento. E por último, eu quero mostrar para vocês a Position Stick. Então eu vou pegar essa div aqui, que eu já tenho, vou trocar o nome dela aqui para Stick, vou criar uma classe aqui também para ela de Stick, e aqui em cima no nosso CSS, vou criar essa classe, Stick. Vou dar uma cor um pouquinho diferente aqui também. Dessa vez eu vou dar uma cor aqui, pode ser um tomato. A gente já consegue visualizar ela bem aqui embaixo. Eu vou mover ela um pouco para cima para a gente conseguir visualizar o funcionamento dela. Vou colocar ela aqui logo após a nossa div 2, static 2. Vou salvar. Beleza, ela moveu para cá. E por enquanto ela também está fazendo parte do nosso flow. Veja aqui que os nossos elementos eles foram movidos para acomodar ela aqui no espaço dela, no flow dela. Então eu vou vir aqui, vou adicionar aqui o position, que dessa vez vai ser o stick. E quando eu salvar, aparentemente nada mudou. E esse stick aqui, ele pode ser traduzido para grudento, pegajoso. E a gente vai entender o porquê agora. Eu ainda preciso aqui também adicionar a posição que eu quero, que vai ser top 0. Novamente, mesmo após salvar, nada mudou. E esse stick aqui, ele pode ser traduzido para grudento, pegajoso. E a gente vai entender o porquê. Eu vou começar a fazer o scroll da minha página aqui para baixo. E você vai perceber que agora que ela encostou aqui, ela grudou, ela ficou pegajosa. Então, mesmo que eu vou descer na minha página aqui, ela continua fixa ali. Ela vai navegando junto com o meu scroll até que ela encontre novamente o flow dela e fique paradinha ali. Mas toda vez que eu mover o meu scroll através do flow dela, através do fluxo dela, ela vai vir acompanhando o meu scroll aqui. E essa stick, ela pode ser interessante para você utilizar em cenários onde você tem vários dados em uma tabela, por exemplo, e você quer que aquele cabeçalho ele fique sempre fixo, que o usuário sempre tenha a noção do que aquele dado que ele está olhando significa. Bom, então com isso a gente fecha aqui os 5 possíveis valores para esse position. Recapitulando, a gente pode usar o static, que já é o padrão, então a gente não precisa mudar. A gente vai ter o relative, que é aquele que vai manter o elemento no flow da página, no fluxo da página, mas vai permitir que ele seja posicionado, utilizando ali as propriedades de top, bottom, left e right. A gente vai ter então a position absolute, que ela pode ser absoluta a página inteira, ou algum outro elemento que não seja estático. Vamos ter também a position fixed, é aquela que vai mover junto com o seu scroll, ela vai estar sempre naquela mesma posição da página. E a gente vai ter a posição stick, que ela também respeita o flow da página, mas no momento que ela encontra o scroll, ela vai acompanhar ele até que novamente você mova ela para o seu fluxo, para a sua posição original. Eu espero que vocês tenham entendido como funcionam as positions do CSS e você com certeza pode imaginar diversos cenários onde elas podem ser utilizadas. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário para saber o que eu posso melhorar ou algum conteúdo que você quer ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.